Tutancâmon, a maldição de Tutancâmon, os trompetes encontrados na tumba de Tutancâmon. É muito interessante essa história, e o nosso instrumento faz parte dela, né? E dessa vez eu vou dar um olhar mais amplo a respeito dessa história de Tutancâmon, né? Então, o que nós temos ali? Nós temos um escavador, historiador, chamado Howard Carter. Ele se dedicou à arqueologia desde os seus 17 anos. Participava de inúmeras escavações, principalmente no Egito. E ele conhecia o Vale dos Reis e já tinha feito várias e várias pesquisas a esse respeito. E ele insistiu, acreditava, entre alguns, que haviam ainda tumbas que não haviam sido descobertas, né? Cabe aqui um paralelo, um pequeno parêntese, para explicar um pouco o que é esse Vale dos Reis que se faz ser necessário, né? Na época antiga dos faraós, se construíam pirâmides, que nada mais é do que sarcófagos para os imperadores, para os faraós, né? Só que tinha um grande problema nessas construções. Além de elas demorarem muito tempo, então às vezes o faraó morria antes dela ter terminada, né? Nem todos viviam longamente, até porque era muito comum eles serem cometidos por doença, porque normalmente havia uma miscigenação entre a própria família, era comum casamento entre irmãos, né? Foi o caso do próprio Tutancâmon, que nós vamos dizer. Além disso, de ser muito dispendioso, né? Existia um fato que começou a acontecer com mais frequência. Essas tumbas elas começaram a ser violadas. Então o que mantinham as pessoas longe da tumba, né? Era primeiro o temor que existia sobre a maldição de quem perturbasse o sono do imperador, do rei, do faraó, né? À medida que o tempo foi se passando, esse mito ele foi cada vez mais perdendo força. Outras religiões começam a aparecer, né? E com o êxodo, principalmente das 12 tribos, a mão de obra se tornou muito mais escassa, principalmente para se fazer esse tipo de construção. Eles resolveram colocar essas tumbas em locais mais escondidos. Então começaram a enterrar, né? Então a tumba, ao invés de ela estar disposta, visível a todos como no formato de pirâmide, ela passa a estar debaixo da terra, em local não demarcado. E havia uma inscrição em Abu Simbel, que é um outro lugar muito importante, que dava a localização desse Vale dos Reis, onde ali estavam diversas tumbas ali, né? Com o passar do tempo, elas foram descobertas também, foram entradas e violadas, né? E vencendo todas as armadilhas que ali poderiam ter e tudo. O que acontece com especificamente essa tumba de Tutancâmon? Tutancâmon, ele, de acordo com o que se sabe até os dias de hoje, ele era um faraó que ele ascende ao trono muito novo, né? Então, provavelmente, ele deve ter subido ao trono entre 8 e 9 anos de idade. E ele permaneceu por mais ou menos 10 anos como faraó, né? E ele deve ter casado aos 8 anos de idade com uma meia-irmã dele, que se tornou a rainha, né, durante esse período. Se questiona muito o que teria causado a morte dele, né? Se você for fazer uma investigação sobre a múmia, existe algumas indicativos, né? Provavelmente feridas que poderiam ter levado à morte dele. Então se especula várias coisas, dentre elas que houve um complô dentro da própria corte para tirar ele como faraó, né? Houve outras que dizem que aquilo ali não é nada disso, porque seriam feridas decorrentes ao processo de mumificação, onde eles tiram os tecidos mais moles, como o cérebro, intestino, e para fazer
todo esse processo é retirado, então eles abrem tanto pelo nariz quanto por orifícios que eram abertos, né, para fazer esse processo de mumificação. O que é interessante, nós falamos de Howard Carter, e até o nome dele nos é familiar, né? Porque para quem assiste o filme Os Vingadores, né? O pai de Tony Stark, Howard. E Carter é o nome do agente que faz lá a série, né? Que era a namorada do primeiro filme do Capitão América e funda a SHIELD, agente Carter, né? Tirando essa coincidência que não tem muito a ver com o que nós estamos dizendo, esse Howard Carter, ele tinha essa curiosidade, ele acreditava que ele conseguiria sim encontrar se fosse devidamente financiado, né? Então, ele gostaria de ser financiado, que alguém desse de subsídios para que ele fizesse as suas escavações, né? E ele conseguiu. Houve um inglês muito rico, um lord muito rico, que começou a financiar essas escavações para que ele fosse lá e tentasse encontrar alguma coisa que não tivesse catalogada. Esse lord chama-se Lord Carnarvon. Esse Lord Carnarvon, ele era apaixonado por egiptologia. Ele era realmente fascinado. E o que acontece? Durante os primeiros períodos de escavação, houve a necessidade de interromper as escavações. Porque houve a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Então eles tiveram que sair de lá com suas equipes e todo o investimento que havia sido feito teve que ser interrompido. E eles retomam lá em 1918, quando o conflito termina, eles retomam as atividades de escavações naquele local. Quando ele retoma as escavações e continua gastando muito dinheiro, houve o Lorde começou a ficar impaciente, falou assim: eu estou gastando dinheiro, e não estou vendo resultado nenhum. Ameaçou por várias vezes parar de financiar essa expedição, que custava muito caro. Até que, por acaso, um menino, uma criança que brincava na areia, acabou encontrando um degrau com essa escavação na areia. Quando ele vai fazer essa escavação na areia e encontra esse degrau, a equipe de Carter chegou lá e percebeu que era um degrau que poderia dar acesso a uma câmara mortuária desconhecida, não catalogada. Quando eles fazem toda essa parte de tirar toda essa areia, deram acesso às portas ali que protegiam o sarcófago, e havia algumas inscrições, alguns alertas de maldição, que você não poderia violar o descanso do rei. Isso era comum em várias tumbas, como uma forma de barreira, por assim dizer, para a pessoa desistir, né, de saquear, né? Isso era E a imprensa do mundo, quando soube disso, ficou empolvorosa, né? Vários jornais escrevendo sobre isso, virou a manchete dos anos 20. Isso tomou conta. Nós estamos no ano de 1922. E várias pessoas ali, você tem a equipe dele que é de 58 pessoas, né? Começou a ter jornalistas do mundo inteiro presente, né? Catalogando a cada passo, cada nova abertura e nova descoberta que se dava, né? E até que eles encontraram a tumba do rei Tutankhamon, depois encontraram o sarcófago, a múmia. Isso aí demorou muito mais de um ano. Houve brigas nesse período, né? Desacordos, por exemplo, sobre se poderia ou não abrir o sarcófago. Até Howard Carter, ele acabou deixando as escavações, veio embora para os Estados Unidos. Depois ele acaba voltando para lá para retomar os esforços. E Howard Carter, que é a pessoa que está ali à frente, né, nessa descoberta, ele era um dos principais incentivadores desta maldição de Tutankhamon. Por que ele era um dos principais? Ele queria trazer notoriedade, que as pessoas falassem disso, manter o interesse da imprensa, né? Então,
Só que no meio da escavação, quando ele está fazendo todo esse processo, esse conde que estava dando dinheiro para ele, que foi a pessoa que incentivou quando ninguém acreditava que ele teria sucesso, morre. E ele morre de uma forma muito estranha, né? Esse Lord Carnarvon. Esse Carnarvon morre de um jeito meio estranho, parece que ele foi picado por um mosquito. Mas ele se corta a fazer a barba no hotel, acaba tendo uma infecção generalizada e ele fala para a irmã dele que Tutankhamon estava convocando no dia, ele morre. No mesmo dia que ele morre, o cachorro dele morre também. E Howard Carter tem um pássaro que naqueles dias que houve esse acontecimento, morreu picado por uma cobra. Aliás, engolido por uma cobra, né? Houve um magnata americano que quando ficou sabendo, quando ele toma conhecimento que abriam a tumba, quer ir lá visitar. Ele foi lá visitar e ele acaba morrendo também. E começou essa grande profusão. Se falarem que isso não poderia, que era o modo São Tutankhamon, aí a coisa ficou complicada. Eles não poderiam fazer isso porque as pessoas começaram a acreditar de fato que estava ali algo muito mais do que a coincidência nesses acontecimentos, que as pessoas estavam morrendo. Depois, vendo mais friamente, você chega à conclusão de que, na verdade, o Lord Carnarvon realmente morreu de infecção generalizada. Mas o cachorro dele não teria morrido no mesmo dia de ataque cardíaco, conforme as pessoas dizem. Esse pássaro aí do Howard, na verdade ele não foi mordido, engolido por uma cobra. Ele tinha sido dado de presente naquele mesmo dia, que ele deu para uma das pessoas que o favoreceram, né? E se você faz uma análise completa, tinha 58 pessoas ali, né? Quem foi afetado de uma forma ou de outra foi um número muito pouco, e muitos anos, né? Tem pessoas aí que abriram o sarcófago, ficou responsável pela múmia, só foi morrer no ano de 1982. Mas ganha força essa mística. E o que acontece? Eles haviam o interesse de tocar os trompetes, que haviam 2 trompetes que foram encontrados ali, né? E esses trompetes aí, que foram encontrados na tumba do rei Tutankhamon, ele era um feito de prata com adornos em ouro, algumas faixas de ouro, um bocal de ouro, e o outro era feito de bronze. A primeira vez que ele foi tentar tocar esse trompete, foi escolhido um trompetista que era chamado de James Tappen, que ele fazia parte ainda da equipe que havia aberto o sarcófago, e ele foi, para conseguir tocar esse instrumento, ele colocou no instrumento um bocal moderno, porque nós já falamos em capítulos anteriores que a embocadura dos instrumentos antigos era totalmente diferente, né? Seria como se você fosse tocar um berrante, né? Quando ele coloca o bocal moderno nesse trompete, esse trompete racha no meio, ele se despedaça. Então esse trompete aí foi reconstruído quase que completamente. No ano de 1939, tentaram fazer uma nova tentativa, né, em gravar o som desse trompete. Foi através do museu, numa festividade a respeito da descoberta da tumba. Quando eles foram gravar, a força acabou. Houve um apagão muito grande. E voltou todo esse alarido de que eles não poderiam estar mexendo com essa coisa, né? Toda essa crença. Mas eles usaram baterias ali e acabou tocando, que é a gravação que você pode encontrar na internet hoje em dia. Meses depois que tocou, estoura a Segunda Guerra Mundial, e muitos atribuem a Segunda Guerra Mundial a se ter tocado o instrumento de Tutankhamon, né? Mas ainda aí
Fica a critério de cada um entender que houve realmente a maldição ou se realmente quem foi culpado pela guerra foi Hitler, né? Aí cada um com a sua direção. O que é necessário de se dizer aí é o seguinte: esses trompetes ainda, o trompete de prata, ele estava em 2011 participando de eventos fora do país, né? Lá da cidade de Cairo. O trompete que ficou foi o trompete de bronze. Então o trompete que foi reconstruído, ele estava fazendo uma turnê, vamos colocar dessa forma. Houve alguns protestos na cidade de Cairo a respeito do governo que ali estava, o governo havia caído, houve uma série de saques e esse trompete foi levado embora, junto com várias outras coisas do museu. A versão original dá conta que esse trompete ele foi achado depois no metrô, junto com vários pertences que foram roubados da tumba. Então aí, meus amigos, nós temos aí duas questões, aí para quem quiser acreditar da forma que mais lhe conver, né? A primeira versão que algum pode acreditar é que esse trompete de prata ele foi reconstruído, então de original ele não tem nada, da primeira vez que tentaram tocar ele perante o rei. E esse trompete de bronze foi roubado, então não foi encontrado nada, eles fizeram uma réplica para dizer, para não perder o valor do museu. Ou, para quem quiser acreditar, realmente acharam ele no metrô junto com outros pertences, e os dois trompetes pertencem a Tutankhamon, né? Aí também fica a critério de cada um acreditar da maneira que quiser acreditar, né? Então existe a possibilidade desses dois trompetes de Tutankhamon não existirem mais, né, na sua forma original. Um ser uma réplica, que é exatamente por ter sido roubado, e eles disseram que foi encontrado no metrô, e o outro ter sido reconstruído. Então também dá uma bela história, né? Então é isso aí, meus amigos. Sigamos aí. Novamente um excelente domingo para todos nós. Feliz Dia dos Pais.